Bom, boa noite, pessoal. A hora que vocês quiserem pode me interromper, tá? Então vou voltar aqui para a gente lembrar o que a gente tinha visto na última aula, né, sobre integrais de funções trigonométricas. Então a gente começou vendo quando integrando, né, era integral de funções envolvendo seno aqui de mx vezes cosseno nx dx. Então, a gente viu que se m ou n é ímpar, então a gente consegue colocar esse termo ímpar em evidência, né, e resta um par, usando a identidade fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, a gente transforma, né, todos os demais no outro, né? Por exemplo, se eu tiver aqui integral de seno ao cubo de x cosseno ao quadrado de x dx, então eu posso pôr um seno aqui em evidência, vai ficar integral de seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x seno de x dx, né? E aí este seno ao quadrado aqui eu transformo em cosseno, usando a identidade ali acima, integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x, que multiplica cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Faço aqui a distributiva, né? Então o termo de cá fica só envolvendo aqui essa parte só o cosseno. Eu uso a substituição u igual ao cosseno de x e o du é menos seno de x dx. Então, com essa substituição, eu consigo resolver essa integral quando eu tenho o seno ímpar, né? A mesma coisa para o cosseno aqui ímpar. Quando ambos são pares, a gente precisa das identidades. Seno ao quadrado de x é igual a menos cosseno de 2x sobre 2 e cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Bom, então aí no final a gente viu, né, que no final da aula que a integral da tangente de x dx, isso aqui é ln do módulo da secante de x, mas, né, a gente mostrou de duas formas. A gente mostrou considerando que tangente é seno sobre cosseno, usando substituição, ou a gente multiplicou e dividiu por secante. Tá? Bom, a próxima técnica, né, que a gente começa a ver hoje, são integrais de produtos de secante de x, ou secante elevado a m de x, tangente elevado a n de x aqui. Tá? Quando os integrantes são dessa forma. Tá? Bom, o que a gente precisa para entender esses tipos de integrais, né? Vamos só lembrar três coisas. Primeira, a identidade envolvendo secante e tangente. A gente sabe que secante ao quadrado de x ela é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Tá? E em relação às derivadas, né? A gente tem que a derivada de dx da tangente é secante ao quadrado e a derivada da secante
A secante de x é a secante, né? Deixa eu colocar aqui, secante de x vezes tangente de x. Tá? Por que que eu estou revendo isso? Né? Porque no fundo é que nem a gente fez aqui, ó, do seno e cosseno, né? Então eu fazia de forma que eu conseguia tanto usar a identidade trigonométrica e aparecia aqui a derivada, né? Então aqui já está de cara que a gente vai usar esses produtos, né, de potência de secante por potência de tangente. E claro, usando a identidade aqui e usando o fato da derivada da tangente ser secante ao quadrado, da derivada da secante ser secante vezes tangente, a gente usar a substituição, tá? Parecido com o que a gente fez aqui, né? Para que eu considerei, coloquei o seno aqui próximo do dx. Né? E aqui sobrou de forma que eu consegui aplicar a identidade fundamental aqui, seno ao quadratismo mais cosseno ao quadratismo a 1. Bem, então vamos ver. Ó, para eu poder aplicar a mudança, né, chamar a u de tangente de x, o du tem que aparecer secante ao quadrado de x. Tá? Então, para eu poder voltar o restante para tudo para secante, eu vou usar essa identidade. Então, eu vou ter que ter a secante com expoente par. Ó, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Então, ó, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. A secante mx tangente nx m par. Por quê? Vamos colocar aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar, sei lá, secante a quarta, por exemplo, tangente ao quadrado. Tangente pode ser qualquer coisa aqui, né? Vou pegar tangente ao cubo de x, secante a quarta de x, dx. Tá? Então, ó, o que eu sei é que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse secante à quarta e quebrar ele como produto de 2 secante ao quadrado. Tá? Vai ficar então integral tangente ao cubo de x secante ao quadrado de x secante ao quadrado de x dx. Então, ó, na minha substituição, hora que eu chamar u de tangente, eu já vou ter o du aqui. Só que o que sobra aqui, ó, do secante, ó, eu consigo aplicar e transformar tudo para tangente, né? Então, por isso que, quando eu tenho o expoente da secante par, eu consigo fazer essa substituição. Então, o que eu faço? Deixei ali o secante ao quadrado, né? Vou mudar, usar a identidade trigonométrica, tangente ao cubo de x. Bom, secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x secante ao quadrado de x dx. Isso aqui é igual. Então, eu vou ter, fazer aqui a distributividade, né? Vai ficar integral tangente ao cubo de x mais tangente a quinta de x secante ao quadrado de x dx. Né? Vamos chamar isso aqui igual a 1. Não. Vamos fazer aqui. Deixa eu apagar esse igual aqui. Então, lembrando, o que a gente vai fazer? Pega aqui no cantinho. Eu vou chamar u de tangente de x du secante ao quadrado de x dx. Então, por isso que eu preciso estar em mente, né, aqui a fórmula das derivadas, tanto da tangente quanto da secante, tá? Joia. Então, vou fazer essa substituição aqui. Isso aqui vai dar integral. Bom, tangente de x é u, então aqui vai ficar u ao cubo
mais u à quinta du. Então, isso aqui é... Então, integral de u ao cubo, eu somo 1 no expoente, divido pelo expoente obtido, vai ficar u à quarta sobre 4, mais u à quinta sobre 5, opa, perdão, u à sexta. U à sexta sobre 6, mais a constante da integral indefinida. Isso aqui é tangente à quarta de x sobre 4, mais tangente à sexta de x sobre 6, mais c. Então, esse é o primeiro caso, né? Quando a gente tem o expoente aqui da secante par. Então, a gente consegue colocar um secante ao quadrado em evidência e o resto transformar tudo em tangente usando essa identidade aqui. Joia. E agora, se eu tiver a secante ímpar? Então, vamos ver o exemplo aqui, que é o segundo caso, tá? Então, vamos colocar aqui, secante de mx, não, desculpa, secante de x elevado a m, né? Expoente, vezes tangente nx. Agora, se eu tiver o m e o n ímpares, tá? Lembra o primeiro caso? Eu não tinha restrição sobre o n, né? Ó, o primeiro caso, eu só tinha restrição sobre o m. Então, o m par. M maior ou igual que 2 par. Né? O n aqui da tangente poderia ser qualquer. Agora, aqui, eu preciso de ter os dois ímpares. Por quê? Ó, a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, a mudança que eu vou fazer nesse caso é secante vezes tangente. Tá? E aí, de novo, a hora que eu faço essa mudança, eu tenho que ter o que sobra aqui em expoente par para poder usar a identidade de secante tangente. Então, ó, vamos ver aqui, colocar dados, né? Integral, por exemplo, de secante ao cubo de x, tangente ao cubo, vamos pôr ao cubo também, tá? Tangente ao cubo de x dx. Então, aqui, ó, de novo, né? Então, eu vou colocar um secante de x e um tangente de x em evidência. Né? Aqui, vezes secante de x, tangente de x dx. Então, ó, tá vendo aqui? E aqui, ó, tudo expoente par. Só que quem que dá cuja derivada dá secante vezes tangente, né? A identidade trigonométrica, eu posso passar isso aqui para tangente ou isso aqui para secante. Né? Qualquer uma das duas, eu consigo transformar no outro usando essa identidade aqui. Ó, tá? Porém, na minha substituição, eu vou usar o quê? Eu vou chamar u de secante. Então, vou passar tudo que tem tangente para secante. Então, isso aqui vai ficar integral secante ao quadrado de x. Bom, quem é tangente ao quadrado de x? Né? Já está expoente 2, mas se não tivesse, eu pegava o quadrado e elevava a potência. Então, secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Vou colocar aqui. Então, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, contrário. Né? Subtrair um dos dois lados. Aqui, secante x, tangente x, dx. Então, bom, vou usar aqui o cantinho, né, para colocar a substituição. Então, vou chamar o de secante de x, o du é secante de x, tangente de x dx.
vou substituir aqui, vai ficar o quê? Integral. Vamos abrir primeiro, né? Antes de eu substituir. Então vai ficar secante a quarta de x menos... Opa, falei quarta e deixei o quadrado, né? Secante ao quadrado de x. Secante x, tangente x dx. Então procura desenvolver toda a expressão aqui para ficar mais fácil, né? Senão eu poderia desenvolver no próximo passo também, não tem problema. Então essa integral da integral de u à quarta menos u ao quadrado secante x tangente x dx é du. Então observe que essas que a gente está usando aqui mais gerais, né? Tanto para seno e cosseno, né? Quanto para secante e tangente, a gente é basicamente usar a identidade trigonométrica e substituição. Isso aqui ficou então u à quinta sobre 5 menos u ao cubo sobre 3 mais c da integral indefinida. Eu volto, então a substituição é u igual secante de x. Vou voltar aqui, substituo por secante de x, então fica secante a quinta de x sobre 5 menos secante ao cubo de x sobre 3 mais c. Então observa que no fundo, para secante e tangente, a gente vai ter esses dois casos, né? Então, ó, secante par, a potência da secante par, o n do tangente pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa para o ímpar, né? Positivo, inteiro positivo para o ímpar. Bom, se eu coloco aqui o m ímpar, para usar essa substituição, obrigatoriamente eu tenho que ter o n ímpar. Tá? Então, falta um caso. Qual é o caso que falta? Se a gente tiver integral de secante... Opa! Deixa eu apagar aqui. Integral da secante de mx tangente de nx dx, m ímpar e n par. Bom, esse caso a gente não tem uma formulinha que nem tem nessas outras aqui. Tá? Então, essas outras aqui, se o expoente aqui da secante for par, a substituição é essa, né? A gente deixa um secante ao quadrado junto com o tangente, né? Para usar a substituição u igual a tangente de x, transforma o resto tudo para tangente, usando a identidade aqui entre secante e tangente. Se eu tiver secante e tangente ímpar, eu volto aqui, lembrando que a derivada da secante é secante vezes tangente, eu vou substituir secante u por secante, chamar u de secante de x, né, fazer essa substituição, e aí eu consigo transformar todo o restante aqui, né, em secante. Aí que secante vezes tangente vai dar exatamente o du. Então, nesse caso aqui, infelizmente, a gente não tem uma formulinha. E aí, como que a gente faz? A gente vai ter que trabalhar caso a caso. Né? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, vou fazer aqui 2 exemplos, tá? Tem alguns casos que ficam mais difíceis. Ó, calcular a integral, por exemplo, da secante de x. Bom, como que a gente faria, né, para calcular essa integral?
que a gente sabe, né? A gente tem essas duas fórmulas aqui, ó. A derivada da tangente é secante ao quadrado e a derivada da secante é secante vezes tangente. Só lembrando que quem que é a secante, né? A secante é 1 sobre cosseno. Então a gente tem que pensar aqui, bom, será que se eu transformar isso aqui em 1 sobre cosseno, é mais fácil de integrar? Essa é uma pergunta. Vamos pensar aqui, se eu coloco, usar o fato que secante de x, isso aqui é 1 sobre cosseno de x. Tá? Bom, aqui eu poderia transformar isso aqui em tangente, né? Só que eu não sei se vai ajudar muito. Vamos pensar aqui um pouquinho. Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado, né? Então, não sei se ajudaria muito. Bom, eu tenho uma identidade fundamental, né? O seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno x. Né? O que isso aqui daria? Ficaria seno ao quadrado de x sobre cosseno x, que mais cosseno x. Observe que isso aqui é tranquilo, né? O cosseno x eu consigo integrar. O problema é aqui, né? Aí ficaria seno de x vezes tangente de x. Bom, isso aqui também fica inviável de fazer. Por quê? Porque a derivada, não consigo fazer substituição por causa da derivada de uma, né? Não tem relação com a derivada da outra. Bom, então o que a gente pode fazer? Se eu chamar u de secante de x, o du seria secante de x tangente de x, né? Mas eu só tenho a secante ali. Então, ó, esse aqui é um exemplo bem trabalhoso, né? Ele não é nada trivial para você calcular essa integral aqui, tá? Só estou colocando algumas tentativas que a gente poderia ter, né? Para eu ter aqui o secante, se eu chamar u de secante de x, né? Vamos pensar aqui. Secante de x, o du, secante, é secante de x tangente de x, dx. Então, ó, eu teria que aparecer aqui com secante de x vezes tangente. Então, se eu somo isso, eu teria que dividir. Se eu somo, não, se eu multiplico, né? Se eu multiplicar por esse termo, eu teria que dividir também. E aí ficaria secante de x tangente de x, que a gente não consegue também. Tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer, na verdade? Então, por tentativas, a gente tem um termo que a gente vai multiplicar e dividir. Tá? Então, a gente vai multiplicar e dividir por secante de x mais tangente de x. Vocês vão ver que na hora que a gente multiplica e divide aquilo por esse termo, a gente consegue integrar isso aqui. Então, assim, como eu falei, não são mudanças convencionais, né? Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Então, ó, vou multiplicar e dividir por aquilo ali. Vai ficar secante de x, né, vezes, vou colocar aqui, tangente de x mais secante de x, dividido por tangente de x mais secante de x dx. Tá? Então, ó, só colocar um asterisco aqui que eu estou continuando. Tá? Cadê? Aqui. Asterisco que eu estou continuando aqui. Bom, vamos só desenvolver isso. Vai ficar integral de secante de x tangente de x mais secante ao quadrado de x. Isso aqui tudo, não precisaria de parênteses, né, mas já pus.
dx dividido por tangente de x mais secante de x. Como eu falei, esse aqui não é aquela técnica que a gente uma identidade trigonométrica e substituição. Né? Bom, e o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu chamar isso aqui igual a 2 asteriscos. Eu vou chamar u tangente de x mais secante de x. Então, a hora que eu derivo isso aqui, ó, du é secante ao quadrado de x, a derivada da tangente de secante ao quadrado, mais secante de x, tangente de x. Isso aqui, dx, que é exatamente o que está aparecendo aqui em cima. Secante de x, tangente de x, mais secante ao quadrado de x. Então, observe que essa mudança aqui, né, se a gente chamar o que está aqui embaixo de u, vai aparecer exatamente o du aqui em cima. Né, mas tem esse truquezinho de multiplicar e dividir por algo conveniente. Tá? Então, como eu falei, né, isso aqui não é simples não. Mas, se for trabalhar com a integral da cossecante, vai ser a mesma coisa. Tá? Claro que não vou multiplicar por tangente mais secante, vou multiplicar por cotangente mais cossecante. Então, aquela integral ali, a hora que eu faço essa substituição, vai ficar integral 1 sobre u du. Né? Porque o tangente de x mais secante de x é u, e o que aparece aqui no numerador, secante de x, tangente de x mais secante ao quadrado de x, dx é exatamente o du. Né? Então, isso aqui dá ln do módulo de u mais c, a integral indefinida. Então, a hora que eu volto, isso aqui é o quê? ln do módulo de secante de x mais tangente de x mais c. Então, essa aqui é uma, digamos assim, não convencional, né? Ela escapa daquelas situações. Então, todas as outras que houverem, né? Produtos aqui, onde o expoente for ímpar, ele escapa daqueles dois casos. Eu não consigo fazer só uma substituição, né? Não consigo usar essas formulinhas aqui, não. Essa substituição para usar que a derivada da secante da tangente secante ao quadrado, da secante a secante vezes tangente, nem essa identidade trigonométrica, tá? Agora, se for secante par ou secante expoente ímpar e tangente expoente ímpar, a gente consegue usar aquelas ali. Ok?